O primeiro item é o projeto de lei do Senado número 62, que é não terminativo. Determina que os gastos pessoais realizados pela Presidência da República, bem como as despesas do Governo Federal realizadas por meio de cartão de pagamento do Governo Federal, sejam listados e publicados na internet, vedando a classificação de parte desses gastos como sigilosos. A relatoria seria do senador Antônio Anastasia. O relatório é favorável ao projeto, nos termos do substitutivo que apresenta. Não estando presente o senador Antônio Anastasia, nós designamos o senador João Capeberibe como relator ad hoc para fazer a leitura do relatório produzido. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Projeto de lei do Senado, número 62, de 2006, substitutivo do senador Anastasia. Dispõe sobre transparência na utilização dos cartões de pagamento pela administração pública direta da União, bem como nos gastos pessoais da Presidência da República. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei estabelece normas para o uso dos cartões de pagamento no âmbito da administração pública direta da União. Artigo 2º, o cartão de pagamento é instrumento de pagamento emitido em nome da unidade gestora e operacionalizado por instituição financeira autorizada, utilizado exclusivamente pelo portador nele identificado, nos casos indicados em ato próprio da autoridade competente. Artigo 3º, somente poderá ser portador de cartão de pagamentos servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão dos três poderes, ministro de Estado e autoridade de nível hierárquico equivalente a este. Parágrafo único. Para ser portador de cartão corporativo, a pessoa deveria apresentar: artigo 1º, declaração de próprio punho de não possuir antecedentes criminais, de estar em pleno gozo de direitos civis e políticos e de não haver sofrido penalidade por prática de atos desabonadores no exercício da atividade profissional ou de função pública. Inciso 2º, certidão dos distribuidores criminais da Justiça Federal, Militar e dos Estados, onde haja residido nos últimos 5 anos. Inciso 3º, outros documentos que se fizerem necessário a crédito da administração. Artigo 4º, o cartão de pagamento será utilizado para aquisição de produtos e ou serviços nos estritos termos da legislação vigente. Parágrafo 1º, sem prejuízo dos demais instrumentos de pagamento previstos na legislação. A utilização do cartão de pagamentos para pagamento de despesas poderá ocorrer na aquisição de materiais e contratação de serviços enquadrados como suprimentos de fundos. No parágrafo 2º, as aquisições de produtos e serviços com cartões de pagamentos obedecerão anualmente, por unidade gestora, ao limite previsto no artigo 23, inciso 2º, a linha A da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 3º, obedecida a dotação orçamentária, os chefes dos poderes estabelecerão os limites máximos e mínimo para a utilização do cartão de pagamentos, podendo delegar poderes a 2 servidores públicos que, conjuntamente, autorizarão a utilização desse instrumento de pagamento. Parágrafo 4º, a utilização do cartão de pagamentos obedecerá ao disposto no artigo 37 da Constituição Federal, em especial aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da publicidade. Artigo 5º, as unidades gestoras divulgarão na internet dados relativos às despesas realizadas com os cartões de pagamentos, em especial. Primeiro,
o nome e a matrícula do portador do cartão de pagamento responsável por cada despesa, com a data de realização do gasto e o seu valor. Inciso 2º, o total das despesas realizadas no exercício por cada cartão de pagamentos. Inciso 3º, o total das despesas realizadas com cartões de pagamento pela unidade gestora do exercício. Parágrafo 6º, é vedado. Inciso 1º, sacar dinheiro com cartão de pagamentos, salvo se previamente autorizado por escrito pelo chefe do respectivo poder ou pelos 2 servidores previstos no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 2º, promover qualquer acréscimo no valor da despesa decorrente da utilização do cartão de pagamentos. Artigo 5º. A confidencialidade de despesas definidas em lei como de caráter reservado ou sigiloso não poderá ser oposta ao exercício das competências dos órgãos de controle e fiscalização. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Os órgãos de controle e fiscalização e seus servidores guardarão sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções e competências. Parágrafo 2º. Os servidores dos órgãos de controle e fiscalização utilizarão os dados e informações sigilosas a que tiverem acesso no exercício de suas funções exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata. Artigo 6º, independentemente da utilização de cartões de pagamentos de que trata esta lei, as aquisições de objeto de uso pessoal realizados pelos ocupantes da Presidência da República e por sua família, às custas do erário, bem como as despesas de consumo relativas a empregados domésticos, alimentação, bebida, telefone, restaurante, presentes, viagem e hospedagem serão listados e publicados, com o máximo detalhamento na internet. Parágrafo único. É vedada a classificação das despesas mencionadas no caput como sigilosa. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, essa é a lei, essa é E o voto, diante do exposto, manifestamos nosso voto pela aprovação do projeto de lei do Senado 62 de 2006, na forma do substitutivo que eu acabei de ler. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, senador João Capiberibe. E Vossa Excelência acaba de fazer a leitura do relatório relativo ao projeto de lei do Senado número 62, de autoria do senador Ronaldo Caiado, com o substitutivo elaborado pelo senador Antônio Anastasia. A matéria está em discussão. Com a palavra o senador autor, nobre senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, eu não só quero agradecer a oportunidade da matéria ter vindo à pauta e rapidamente, tendo o parecer também do nobre senador Anastasia, e aqui na data de hoje o relator ad hoc, o senador Capiberibe, trazendo um maior detalhamento até do que a nossa proposta inicial. Ou seja, reconheço que, diante de tudo aquilo que nós já havíamos propostos em relação à transparência, à publicidade na internet, das despesas, dos gastos públicos com cartões corporativos, o que vem constrangendo cada vez mais a sociedade brasileira e denegrindo a prática política no país, onde nós sabemos do uso indevido, criminoso desses cartões, principalmente nesses últimos anos. O senador Anastasia, ele ainda foi mais detalhista das exigências daquele que terá acesso ao cartão, das certidões que serão exigidas dele, como também o bloqueio de ter a condição de acessar os caixas e retirarem dinheiro vivo, não tendo ali a autoridade do poder superior para que
aquela pessoa pudesse ter acesso a esse saque, enfim, ao controle e fiscalização também de todos os servidores dos órgãos. Eu quero aplaudir, senhor presidente, agradecer e fazer com que tenhamos a mesma celeridade na Comissão de Constituição e Justiça e rapidamente levarmos a matéria ao plenário do Senado Federal, já que é um tema momentoso, atual, uma pauta que foi deliberada por todos os movimentos e todas as pessoas que foram às ruas buscando a transparência e o resultado no gasto público que vem sobrecarregando cada vez mais o cidadão que paga imposto. Então, senhor presidente, minhas palavras são de agradecimento ao nobre relator, Antônio Anastasia, minhas palavras também de agradecimento ao senador Capiberibe, que fez a leitura, e não só a leitura, mas a concordância com o substitutivo apresentado, e agora vamos dar celeridade para que possamos levá-lo ao plenário. Muito obrigado. Obrigado, senador Caiado. Consulto se mais alguém deseja usar da palavra. Senador Dário Berger, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Mas se tiver recurso, pode. Esse projeto de autoria do senador Caiado, ele vem no momento oportuno, numa época própria, e confesso que essa questão dos cartões corporativos suscita por parte da população, inclusive dos internautas, inúmeros questionamentos a respeito desse assunto. E eu quero confessar aqui, senador Caiado, que eu não me passou pela cabeça que esses gastos eram todos sigilosos. Os nossos gastos dos senadores, você tira uma nota hoje, amanhã está publicado a nota, né? Razão pela qual eu ainda iria mais longe. Eu teria, assim, um grande gosto de acabar com esse negócio de cartão corporativo. Porque é uma ferramenta, na minha opinião, ultrapassada. Só privilegia um número de pessoas que estão no poder, de maneira que, inclusive, para minha surpresa, a transparência não faz parte do processo, muito menos a sua publicidade, razão pela qual eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, senador Caiado, por mais essa iniciativa, enaltecer o senador Antônio Anastasia e também cumprimentar o nosso senador João Capiberibe, né? Ilustre senador, uma simpatia de pessoa, uma pessoa experiente, comprometida com a publicidade e a transparência, não só dos cartões corporativos, como de todos os atos que norteiam a vida pública de qualquer cidadão, seja ele parlamentar ou seja ele do executivo ou de outras instâncias governamentais. Portanto, conta com o meu apoio, meu voto favorável, e a minha expectativa é que, gradativamente, a gente possa continuar avançando no sentido de construir um Brasil mais transparente e que toda a população tenha efetivo conhecimento das nossas ações, sobretudo das nossas despesas. Senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, novamente, o relator ad hoc, senador João Capiberibe. Senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria de destacar como um avanço no processo de transparência o projeto do senador Caiado, importante para que a sociedade brasileira possa, de fato, acompanhar no detalhe, e o senador Anastasia aprofundou, né? Eu acho até que chega a ser redundante, né? Mas ele dá um detalhamento das informações que precisam ser expostas na internet em tempo real, né? Que é uma questão que nós precisamos voltar a discutir, porque a Lei Complementar 131 de 2009, ela estabelece
a publicidade em tempo real, até porque a tecnologia digital nos permite isso hoje. E o governo federal, até hoje, não cumpre aquilo que a lei determina. Na hora de regulamentar, ela estabeleceu 24 horas depois da emissão da nota de empenho ou então da despesa. E isso é um equívoco, nós precisamos recorrer. Eu acho que, em nome da Comissão da Transparência, a minha sugestão, senhor presidente, é que nós recorramos ao Procurador-Geral da República que tome a iniciativa, não é, no sentido de fazer valer o que está na lei, e não a interpretação como foi feita pelo Executivo na regulamentação, que jogou para 24 horas. Nós hoje temos tecnologia capaz de colocar em tempo real, como a mesma coisa dos cartões corporativos. Essa é uma iniciativa excelente, né, do senador Caiado, de exigir que todas as despesas públicas, eu acho que deve ser a exceção que não seja exposta e não seja publicizada. No caso de despesas da área de segurança nacional ou das investigações, isso aí eu acho que a gente tem que pensar como fazer. Mas é dinheiro público, né? Numa sociedade que hoje contribui com 35% do PIB, né? Ou quase 5 meses de tudo que nós ganhamos, vai para a mão do Estado. Então, não é, eu fico imaginando, não é, o cidadão disse, olha, eu trabalho 5 meses para entregar para o Estado, não sei em que o Estado gasta. Não é? E agora, com a transparência, isso é uma realidade no país. Nós avançamos e avançamos muito. Agora, o que falta? Me parece que é uma questão que nós vamos ter que debater, é como estimular o controle social dos gastos públicos. Não é? Esse é um passo decisivo para democratizarmos a sociedade brasileira, que é uma sociedade construída por poucos e para poucos. Não é? E você vê o seguinte, eu tenho observado nos últimos tempos, eu acho que todos os senadores têm observado, quando uma autoridade brasileira investigada, não é? Eles se ofendem com a investigação, se ofendem, agridem o investigador. Não é? Eu vi o procurador-geral sendo chamado de idiota, uma coisa assim. Né? Imagina, por um investigado. Ou seja, o direito a se apropriar de recursos públicos parece ser uma coisa divina. Não é? Já não é. Já não é. Hoje eu vi a manchete do jornal O Globo pedindo a prisão do presidente do Congresso Nacional. Né? Não é pouca coisa, não é? É uma coisa. Eu cheguei a me beliscar de que será que eu estou no Brasil? Não é? Será que isso realmente está acontecendo? Pedir a prisão do ex-presidente da Câmara, do ex-presidente da República, José Sarney, e de tantos outros, não é? Eu acho que a sociedade brasileira está dando saltos importantes e a transparência dos gastos públicos tem dado uma grande contribuição nessa direção, e o senador Caiado agora dá um passo adiante. Estou promovendo a transparência dos cartões, que era, de fato, né? Eu vi gente comprando até pipoca para ir no cinema nos cartões corporativos. Né? Então, isso aí realmente é um abuso, não é, de quem é dono do negócio. Não, esse negócio, o Estado não tem dono. O dono do Estado é a sociedade. Eu queria parabenizar o senador Caiado pela iniciativa. Senhores senadores, essa presidência quer fazer um registro, até para que conste nos anais. Esta comissão foi criada graças à iniciativa do senador João Capiberibe, que foi o autor da proposição. Este é o primeiro ano de funcionamento da comissão. Quer dizer, começou no final do ano passado, mas este ano é que ela efetivamente começou a realizar o seu trabalho. Coincidentemente, o primeiro projeto de lei que aqui é relatado e aprovado é exatamente o do senador Ronaldo Caiado, que ficará na história por este feito, e o seu projeto que tramita na Casa teve como primeira comissão de apreciação exatamente a Comissão de Transparência e Gestão. E teve como relator o senador Anastasia, mas teve a oportunidade exatamente do patrono dessa comissão ser quem fez a leitura do parecer favorável, e certamente essa questão dos cartões corporativos, que como tese, como propósito, é plenamente justificada,
essa utilização do cartão, não se pode voltar no tempo, nós temos que avançar, a tecnologia permite, mas infelizmente foram os atores do governo, não sei de qual governo, que desvirtuaram sua utilização, que avançaram e ultrapassaram limites de decência e de transparência no serviço público. Eu, quando uso cartão de crédito, eu recebo no meu celular instantaneamente um comunicado do banco dizendo que eu gastei R$100 numa farmácia ou 200 num posto de gasolina. Aparece na hora. Quando alguém usa cartão corporativo do governo, não aparece em lugar nenhum, nem para o próprio governo. Nem para o próprio governo, quer dizer, o Ministério da Fazenda, Controladoria da União, ou mesmo o órgão dentro do Ministério onde este cartão transita ou foi concedido, fica se sabendo. É só depois que a despesa foi feita, depois que ela já foi paga, depois que se fiscalizou pelo Tribunal de Contas, às vezes 3 meses, 6 meses, 1 ano depois, é que você vai saber, opa, compraram algo que não precisava, ou compraram algo por preço superior, ou compraram algo que a lei não permitia fosse comprado. Quer dizer, aí já foi-se embora o fato, e eu digo, tanto é que eu justificava, informava, eu recebo no meu celular a informação sobre a despesa que estou fazendo. E se eu observar que o meu cartão foi clonado, por exemplo, o próprio celular permite que eu suspenda o cartão. Todo mundo sabe que essa é uma modalidade absolutamente viável e possível em todo o sistema bancário. Quer dizer, se alguém fizer uso de um cartão corporativo clonado, ninguém vai ficar sabendo. Só vamos saber depois de 1 ano, quando tudo já passou, quando tudo já acabou. E aí nunca mais se volta atrás, senador Dário. Vossa Excelência tem razão. As coisas precisariam ser revistas em termos de critérios e de regras. E a questão de contas sigilosas, eu acho que o governo precisa ter contas sigilosas, sim, mas quando elas se referem à segurança nacional e à segurança privada de uma autoridade, mais nada. Aí a justificativa se faz plausível. Caso contrário, não há por que fazer segredo de quantas águas minerais se toma num palácio ou quanto se gasta na conta de hotel do presidente da República. Afinal, como disse o senador Dário, a nossa sempre está aberta e deveria ser assim para todos. Muito bem. Feita a leitura do relatório, que é favorável ao projeto, nos termos do substitutivo apresentado, eu coloco a matéria em votação, tendo em vista que não há mais quem queira discuti-la. Portanto, em votação, os senhores senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Está aprovado, portanto, nessa comissão, o relatório referente ao PLS número 62, de autoria do senador Ronaldo Caiado.